galerinha, hoje nós vamos trabalhar sobre o texto dramático. Muito bem. Esse texto ele pode apresentar da seguinte forma, como tragédia, comédia, drama, teatro épico e teatro moderno. Suas características são ser representável, ou seja, encenado, dramatizado. As falas ou atos de enunciação ocorrem sem o narrador, ou seja, a história é contada através dos personagens. As personagens interagem com outras na presença do público, que são as pessoas que estão ali de ouvintes. Refere-se normalmente a um curto espaço de tempo, pouca variedade de espaços e um espaço pouco limitados, e é escrito por um dramaturgo, ou seja, uma pessoa que se especializou nesse gênero textual. Ok. Esse texto dramático, ele se divide em duas modalidades. A primeira são as falas das personagens, que pode apresentar de forma de um diálogo, que são as falas réplicas entre duas ou mais pessoas. Pode apresentar também de forma monóloga, que é a fala de um personagem consigo próprio, ou diferente disso, o à parte, que é a fala de um personagem para o público. Já a segunda modalidade, que são as indicações cênicas ou didascálias, que também é a mesma coisa que rubricas, texto secundário consistindo em informações do dramaturgo, que geralmente grafadas em itálicos ou dentro de parênteses. Sobre os sentimentos, como que o personagem vai se comportar naquele momento, se vai ter que chorar, se vai ter que rir, simular ali uma dor. A entonação, como que ele vai iniciar a fala dele, se vai ser gritando, falando baixinho e assim por diante. A movimentação das personagens dentro do cenário, o contexto espaço-temporal em que ocorre a ação, o guarda-roupa, o cenário e os adereços, que são partes muito interessantes desse gênero textual, É uma peça bem trabalhada em relação ao cenário, o adereço dos personagens, vai acabar chamando mais a atenção do ouvinte, da pessoa que está ali assistindo. E também os efeitos de sonoplastia ou luminotecnia. Então, também são situações, são partes desse gênero textual que faz muita diferença e tem que ser bem trabalhado. Ok. As categorias desse texto se dividem em interna e externa, Bem sabemos que a ação é o desenrolar dos acontecimentos através do diálogo e da movimentação das personagens. E aí, o que acontece de forma interna? É a exposição, o conflito e o desenlace. A exposição se dá na apresentação das personagens e da situação inicial. Já o conflito é a sucessão de acontecimentos ou peripécias que conduz ao seu ponto culminante, que é o clímax, E, por último, o desenlace, que se refere à conclusão da ação dramática, ou seja, o desfecho do texto, a finalização. Já aquilo que se diz respeito à parte externa, que é o ato e a cena. O ato se dá na grande divisão do texto dramático, corresponde à mudança de cenário, no caso ali da subida e descida de cortinas, de palco e assim por diante. A cena, divisão do ato, determinada pela entrada ou saída de um ou mais personagens. Bem sabemos que tem personagens que vai participar da história toda, tem aqueles que vai só iniciar e não vai terminar, tem aqueles que vai participar um ou mais, duas vezes e assim por diante. A linguagem e estrutura do texto dramático vai acontecer da seguinte forma. Vai apresentar a ausência do narrador, ou seja, não necessita de narrador esse tipo de texto, porque quem conta a história são os personagens. E a construção do texto, como já foi falado anteriormente, ele é formado pelas personagens que se expressam por meio de diálogos, monólogos e apartes.
E nessa unidade, turma, nós trabalhamos uma figura de linguagem muito importante nesse gênero textual, que é o eufemismo. No que consiste o eufemismo? Ele consiste em suavizar uma ideia ou uma expressão. Olha, veja o exemplo. Faltei com a verdade ao dizer que fui à igreja. Está suavizando o quê? Menti ao dizer que fui à igreja. Então, ao invés de eu dizer que menti, faltei com a verdade. Então, o que aconteceu aqui? Eu suavizei. Então, a expressão e o impacto negativo que a palavra mentir traz é suavizado ao dizer que faltei com a verdade. Vejam outros exemplos. Ele é desprovido de beleza, ao invés de eu dizer que ele é feio. Ele entregou a alma a Deus, ao dizer que ele morreu. Então, o que consiste mesmo o eufemismo? Em suavizar uma ideia. Ao dizer que ele tirou 0 na prova, ele não foi feliz na prova. Ao dizer que ele morreu, ele foi dessa para melhor, ele entregou a alma a Deus. E ao invés de dizer que ele mentiu, ele faltou com a verdade. E é isso, turma. Vamos ficar por aqui, né? Nossa aulinha de hoje. E até a próxima. E um grande abraço a todos.